A explicação nos é favorável, embora sem tirar a razão dos outros autores, à luz de nosso recém-adquirido entendimento da origem dos sonhos, a contradição desaparece por completo. É verdade que distorcemos os sonhos ao tentar reproduzi-los. Aí reencontramos em ação o processo que descrevemos como a elaboração secundária, abre parênteses, e muitas vezes mal formulada, fecha parênteses, do sonho pela instância encarregada do pensamento normal. Mas essa mesma distorção não passa de uma parte da elaboração. Aqui, os pensamentos oníricos são regularmente submetidos em decorrência da censura do sonho. Os outros autores notaram ou suspeitaram aqui do papel de distorção do sonho que atua de maneira ostensiva. Quanto a nós, estamos menos interessados nisso, pois sabemos que um processo de distorção muito mais extenso, embora menos óbvio, já fez o sonho brotar dos pensamentos oníricos ocultos. O único erro cometido pelos autores precedentes foi supor que a modificação do sonho no processo de ser lembrado e posto em palavras é arbitrária e não admite maior análise, sendo, portanto, passível de nos fornecer uma imagem enganosa do sonho. Eles subestimaram a extensão do determinismo nos eventos psíquicos. Não há neles nada de arbitrário. De modo bastante geral, pode-se demonstrar que, se um elemento deixa de ser determinado por uma certa cadeia de pensamentos, sua determinação é imediatamente comandada por outra. Por exemplo, posso tentar pensar arbitrariamente num número, mas isso é impossível. O número que me ocorrer é inequivocamente e necessariamente determinado por pensamentos que haja em mim, ainda que estejam distantes de minha intenção imediata. Do mesmo modo, as modificações a que os sonhos são submetidos na redação, entre colchetes redaction, da vida de vigília, tampouco são arbitrárias. Estão associativamente ligadas ao material, que substituem e servem para indicar-nos o caminho para esse material, que por sua vez pode ser substituto de alguma outra coisa. Ao analisar os sonhos de meus pacientes, às vezes submeto essa asserção ao seguinte teste, que nunca me falhou. Quando o primeiro relato que me é feito de um sonho por um paciente é muito difícil de compreender, peço-lhe que o repita. Ao fazer isso, ele raramente emprega as mesmas palavras. Entretanto, as partes do sonho que ele descreve em termos diferentes são-me reveladas por esse fato como o ponto fraco do disfarce do sonho. Serve para mim como serviu para Hagen o sinal bordado no manto de Siegfried. É esse o ponto por onde se pode iniciar a interpretação do sonho. Minha solicitação de que o paciente repetisse seu relato do sonho advertiu-o de que eu tinha o propósito de me empenhar particularmente em solucioná-lo.
Assim, sob a pressão da resistência, ele encobre às pressas os pontos fracos do disfarce do sonho, substituindo quaisquer expressões que ameacem trair seu sentimento por outras menos reveladoras. Desse modo, atrai minha atenção para a expressão que abandonou. O empenho do sonhador em impedir a solução do sonho fornece-nos uma base para inferir o cuidado com que seu manto foi tecido. Menos justificativa tiveram os autores precedentes para devotar tanto espaço à dúvida com que nosso juízo recebe aos relatos de sonhos. É que essa dúvida não tem nenhuma justificativa intelectual. Em geral, não há garantia de exatidão de nossa memória, mas, mesmo assim, cedemos à compulsão de dar crédito a seus dados com muito mais frequência do que seria obviamente justificado. A dúvida sobre a exatidão do relato de um sonho ou de certos pormenores dele é também um derivado da censura onírica, da resistência à irrupção dos pensamentos oníricos na consciência. Essa resistência não se esgotou nem mesmo com os deslocamentos e substituições que ocasionou. Persiste sob a forma de uma dúvida ligada ao material que foi admitido, entre colchetes, na consciência. Ficamos especialmente inclinados a interpretar mal essa dúvida na medida em que ela tem o cuidado de nunca atacar os elementos mais intensos do sonho, mas apenas os fracos e indistintos. Como já sabemos, porém, uma completa transmutação de todos os valores psíquicos se dá entre os pensamentos oníricos e o sonho. A distorção só é possibilitada pela retirada do valor psíquico habitualmente. Ela se expressa por esse meio e às vezes se contenta em não pedir mais nada. Assim, quando um elemento indistinto do conteúdo do sonho é, além disso, atacado pela dúvida, temos aí uma indicação segura de estarmos lidando com um derivado mais ou menos direto de um dos pensamentos oníricos proscritos. O estado de coisas é como o que se instaurava após uma grande revolução numa das repúblicas da antiguidade ou da renascença. As famílias nobres e poderosas que antes haviam dominado o cenário eram mandadas para o exílio e todos os altos postos eram ocupados por recém-chegados. Apenas os membros mais empobrecidos e impotentes das famílias derrotadas ou seus dependentes distantes tinham permissão de permanecer na cidade e, mesmo assim, não desfrutavam de plenos direitos civis e eram encarados com desconfiança. A desconfiança nessa analogia corresponde à dúvida no caso que estamos considerando. É por isso que, ao analisar um sonho, insisto em que toda a escala de estimativas de certeza seja abandonada e que a mais ínfima possibilidade de que possa ter ocorrido no sonho algo de tal
ou qual natureza seja tratada como uma certeza completa. Ao rastrear a origem de qualquer elemento do sonho, descobrir-se-á que, a menos que essa atitude seja firmemente adotada, a análise chegará a uma paralisação. Quando se lança qualquer dúvida sobre o valor do elemento em questão, o resultado psíquico no paciente é que não lhe ocorre nenhuma das representações involuntárias subjacentes a esse elemento. Esse resultado não é evidente por si só. Não seria absurdo que alguém dissesse, abre aspas, não sei ao certo se tal ou qual coisa entrou no sonho, mas eis o que me ocorre a respeito, fecha aspas. De fato, porém, ninguém jamais diz isso, e é precisamente o fato de a dúvida produzir esse efeito de interrupção na análise que a revela como um derivado e um instrumento da resistência psíquica. A psicanálise é justificadamente desconfiada. Uma de suas regras é que tudo que interrompe o progresso do trabalho analítico é uma resistência. Também o esquecimento dos sonhos permanece inexplicável enquanto não se leva em consideração o poder da censura psíquica. Em diversos casos, a sensação de se haver sonhado muito durante a noite e de se haver retido apenas uma pequena parcela disso pode, na realidade, ter outro sentido. Por exemplo, o de que o trabalho do sonho esteve perceptivelmente ativo a noite inteira, mas só deixou atrás de si um sonho curto. De certo, é indubitável que nos esquecemos cada vez mais dos sonhos à medida que o tempo passa após o despertar. Muitas vezes os esquecemos apesar dos mais esmerados esforços de relembrá-los. Entretanto, sou de opinião que a extensão desse esquecimento costuma ser superestimada e, de maneira similar, se superestima o grau em que as lacunas do sonho limitam nosso conhecimento deles. Com frequência se pode resgatar por meio da análise tudo o que foi perdido pelo esquecimento do conteúdo do sonho. Pelo menos num número bastante grande de casos, pode-se reconstruir a partir de um único fragmento remanescente, não o sonho, é verdade, travessão, o que de qualquer modo não tem nenhuma importância, travessão, mas todos os pensamentos oníricos. Isso exige certa dose de atenção e autodisciplina na condução da análise. Isto é tudo, travessão, mas mostra que não faltou a atuação de um propósito hostil, entre colchetes, isto é, resistente, no esquecimento do sonho. Uma prova convincente do fato de que o esquecimento dos sonhos é tendencioso e serve aos propósitos da resistência é fornecida quando se tem a possibilidade de observar nas análises um estágio preliminar de esquecimento. Não é infrequente que, no meio do trabalho de interpretação, uma parte omitida do sonho venha à luz e seja descrita como tendo sido esquecida até então.
Ora, uma parte do sonho assim resgatada do esquecimento é invariavelmente a mais importante. Situa-se sempre no caminho mais curto para a solução do sonho e por isso foi mais exposta à resistência do que qualquer outra parte. Entre os exemplos de sonhos dispersos neste volume, há um em que parte do conteúdo foi assim acrescentada como uma reflexão posterior. Trata-se do sonho em que me vinguei de 2 desagradáveis companheiros de viagem e que tive de deixar quase sem interpretação, por ser grosseiramente indecente. A porção omitida era a seguinte, abre aspas, eu disse, entre colchetes, em inglês, referindo-me a uma das obras de Schiller, abre aspas, it is from, reticências, fecha aspas, mas, notando o engano, corrigi-me, abre aspas, it is by, reticências, fecha aspas. Sim, comentou o homem com sua irmã, ele disse isso corretamente, fecha aspas.